E amanhã, 19h30, Cloro Danilo Malele apresenta-se no Franco MIP, Música de Intervenção Pessoal, ano 5, Chigu Manzeni e outras metamorfoses da vida, um grande concerto. É um prazer aqui receber-te, Cloro. Estou muito orgulhoso por este percurso de 5 anos. Como é que estás? Estou fantástico, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom conversar contigo e é um prazer estar aqui. Portanto, eu estou fantástico porque Yeah. por causa daquilo que o concerto representa e porque também ontem no mesmo dia que estou a comemorar os 5 anos do lançamento do álbum de Chigu Manzeni, é o mesmo ano que comemorei 40 anos de Yeah. vida. Ontem, não é? Feliz Ontem. aniversário, Obrigado. mesmo atrasado. Então estou mesmo em festa, Yeah. começamos ontem a sentir o aniversário, né? E vai Yeah. terminar e, Amanhã em grande, né? amanhã em grande, Yeah, exatamente. okay. 5 anos e 40 anos, e há uma frase tua que diz mais ou menos como E aos esta. 40 Yeah. descobres que esta vida não é tua. Já viste? Então, 5 anos depois, o que o álbum Chigu Manzeni por si só te ensina sobre essa condição de vida, numa altura em que já tens 40 anos e começas a perceber que a missão na Terra, se calhar, é sobre os outros, muitas vezes é sobre os outros. Exato. Sim, sim. Primeiro porque o Chigu Manzeni, ele me deu uma experiência artística única, né? Em termos de produção de uma obra completa, em termos artísticos. Yeah. Desde o processo todo criativo, de criação das músicas, a escrita, a produção musical, os produtores, depois a campanha de marketing que teve em volta, Que foi muito forte, né? foi muito forte. Mas foi engraçado que o marketing do Chigu Manzeni foi exatamente a obra, as músicas. Yeah, yeah. Porque foi um marketing mais de boca a boca. É claro que nós tivemos ali a criar um barulho na internet, mas as músicas é que foram fazendo as pessoas tipo, aconselharem outros a escutarem. Yeah, yeah. Então, depois nos desafiamos também a fazer certo tipo de concertos, com certas características, que era para quebrarmos certas barreiras de como é que o consumidor olha para nós como artistas e o que é que nós queremos transmitir. Então, estes 5 anos resumem isso, a experiência de tocar ao vivo, a experiência de ter contato com os admiradores da música, a experiência de passar por diferentes tipos de palcos, desde o Gil Vicente até, para mim, o momento mais alto que foi o Asgo. Em termos de show ao vivo, para mim esse foi o momento mais alto. Bonito show, tenho ainda memória. Já Sim. não me aparecem essas imagens. Exato. Sem ver fotos necessariamente, não é? Exato. Então tivemos essa experiência de tocar ao vivo, este contacto com... Eu descobri que fazer música ao vivo com banda não é capricho, porque facilita a comunicação com o público, né? E depois, outra parte é esta experiência de gravar num formato digital também, né? A ideia de que nós estamos a preparar algo que depois vai ser visto a posteriori. Então, estas duas Só experiências... sentir o calor das pessoas ali, não é? Exatamente. As reações não são imediatas. Exato. É um desafio interessante para nós como artistas, porque nós dependemos muito, entre aspas, do calor do pessoal, né? Mas então foi um desafio interessante e deu para perceber que outras artes, como teatro, tem a sua... não é fácil, né? Representar, né? Representar, exatamente. Então, Então, parecer que estamos ali com as pessoas e tem que ser muito verdadeiro, não é? Exato, exato. Então, estes 5 anos estão resumidos neste concerto que não vão ser só músicas do Chigu Manzeni, vão alternando com músicas de revolução cultural, mas estamos a celebrar estes 5 anos mesmo de música de intervenção pessoal, né? Muito interessante o conceito, música de intervenção pessoal. Exato. O que, na verdade, Cloro nos quer dizer com isto, não é? 40 anos, quando percebe sobre os outros, sobre ver para os outros. Exato. E por essas responsabilidades que também carrega como músico, naturalmente, que isto é muito relevante. Claro. Sim, primeiro quero mandar um shout-out para os gringos, para o FNG, que é uma dupla de hip hop, que agora já não está no ativo, mas que nos nossos anos, quando nós começamos a fazer rap, eles também participaram, faziam muito rap. Nos anos 90. Exato. Então eles... do movimento hip hop. Exato. Então eles é que criaram este conceito de música de intervenção pessoal, assim na brincadeira, né? De, nós fazemos música de intervenção pessoal, cada característica das letras deles. Então, eu na verdade me identifiquei com o conceito e quis torná-lo mais algo presente, que fique claro que é isto. Porque é como se eu tivesse que caracterizar a minha música, eu diria que é isso, né? Música de intervenção pessoal,
Porque eu acredito que se nós queremos mudar a sociedade, queremos mudar a comunidade, ou que sociedade nós queremos construir, nós temos que falar com o indivíduo, porque o indivíduo reflete a sociedade e como a sociedade reflete o indivíduo. Então, como a sociedade é um conjunto de indivíduos, se nós pomos o pessoal a refletir, a perguntar-se qual é o sentido da vida, o que nós queremos, como é que nós queremos viver como sociedade, qual é a importância de meditar, de refletir. Então, isto esteve muito patente, esta questão de música de diversão pessoal, esteve muito patente no álbum Revolução Cultural. Porque eu costumo dizer que todas as músicas, eu estava a dizer a mesma coisa. Há de formas diferentes, né? mas de formas diferentes, claro. Mas basicamente é convidar o pessoal a refletir, a se perguntar que futuro quer construir, né? Boa. E Cloro, diga-me, é interessante que me digas isso porque eu acho que os 5 anos também nos permitiram, dizer nesta parte, conhecer o Cloro nas várias dimensões. Cloro, o músico, o produtor, o marketeer, o gestor de carreira, o promotor de eventos, não é? O conceito muito bem conseguido, Cenas da Tarde animam, muitos parabéns por isso, deu-nos uma outra atmosfera da cidade e sobretudo da arte alternativa. E na ideia também de que isto pode ser feito num lugar onde podemos levar famílias. Exatamente. Que é muito mais interessante ainda, mas também descobrir um Cloro humanista, não é? Com valores que não só se fazem conhecer pela música, mas por outras ações. O que nos tens a dizer sobre isto, sobre o humanismo? Onde é que foste encontrar isto ao longo dos últimos 5 anos? E como é que isto foi uma experiência importante para os 40 anos decidires perceber que, de facto e definitivamente, é sobre os outros? Exato. Bom, na verdade, essa é uma pergunta interessante porque começou comigo, tipo, digamos que eu comecei a perguntar-me a mim, comecei a sentir certas dificuldades existenciais, né? Que acho que todos os jovens têm medos, dificuldade de relacionar-se com os outros. Depressão, ansiedade. Exatamente, ansiedade. Esses todos os nomes que nós, na verdade, eu diria que nós chamamos, é sofrimento, mas manifesta de maneiras diferentes, né? Então, comecei-me a perguntar como é que eu posso me tornar melhor pessoa nesse sentido. Aí, tive contato com o movimento humanista, nós chamamos do novo humanismo, que é algo que começou na Argentina com um pensador que se chama Silo. Depois participei neste movimento, nós focamos o ser humano como valor central, né? Então, a partir daí comecei a me interessar por esses temas. E agora faço parte de um grupo que se chama Amigos da Vida, que também é como se fosse uma continuidade do movimento humanista, com algumas diferenças, mas é um processo em que faço parte. E isso é que me inspira para perceber que it's not about me, it's about others. Que quanto mais tu energia pões nos outros, mais o universo sempre vai te dar um prêmio aí, porque interessa o universo que as coisas estejam a caminhar de acordo com as suas leis. Então existem leis universais, existem leis de amor, existem leis de relação, em que se nós investimos nisso, nós naturalmente vamos ter retorno. Então, sem tirar muita filosofia, mas basicamente foi a partir do meu sofrimento pessoal que comecei a ver a necessidade de fazer algo pelos outros, né? De começar a refletir sobre o que importa realmente na vida, né? Quais são os valores mais importantes do ser humano. E basicamente, eu sempre repito, que sociedade nós queremos construir? Porque nós surgimos numa sociedade em que encontramos certas condições. Por exemplo, como vivia o ser humano há 2000 anos atrás ou 1000 anos atrás, não é como nós vivemos agora. Claramente. Então houve um trabalho de cientistas, humanistas, que foram construindo uma sociedade em que nós apanhamos esta agora. Agora a pergunta é, o que nós estamos a fazer para as gerações futuras? Ou nós só viemos para degustar daquilo que já foi? Então há muito por fazer e há que pensar nos jovens, como também os Einsteins pensaram em nós e criaram teorias que hoje permitem a medicina evoluir, permitem nós podermos voar, permitem nós chegarmos numa outra parte do mundo em pouco tempo. Então, são estas coisas que nós também temos que pensar que o mundo não está acabado. Então, sempre pode-se melhorar. É nessa perspectiva. O que realmente importa, lembra-me Peter B. Johnson, e que eu acho que é uma base muito importante quando quisermos perceber sobre valores importantes humanistas. É aquele porto onde teremos que sempre desaguar. Exatamente. E estamos numa cidade muito viciada do ponto de vista de busca constante
de coisas, de matéria, Da matéria, sim, sim, e não necessariamente do essencial que nos torna realmente felizes. Exato. O que o hip hop e os músicos, sobretudo o hip hop numa vertente mais alternativa, porque o hip hop na verdade, pese embora ter conseguido conquistar com o movimento, mas a música, a rap em particular, ter conseguido se tornar um produto comerciável, vendível e atingido esse mainstream Exato. inquestionável, é acima de tudo um movimento de intervenção e de questionamento e de construção de uma narrativa bastante alternativa ao que nós vivemos. O que a música nos tem a dizer, sobretudo o rap, neste contexto em que temos a matéria atrás da matéria. Sim, é curioso, porque o rap, na verdade, não deixou de ter essa característica por causa da sua Origem, condição de origem, exatamente. A condição de origem do rap é querer sempre dizer algo novo, querer mostrar reverência, querer mudar algo. Então, nesse sentido, nós não podemos sair de um contexto mundial em que nós vivemos no capitalismo, né? E o foco está na matéria, o foco está no corpo, está na matéria e muito menos no espírito. Então é natural que isso influencie em todas as nossas áreas. Política, por exemplo, estamos a ver agora no caso do julgamento, de como é que as coisas materiais podem impactar num país inteiro. Né? Então, estava a dizer do ponto de vista político, do ponto de vista social, de educação, então do ponto de vista cultural também. E porque nós também vimos que o rap nos Estados Unidos também teve as suas, foi para um sentido, né? Digamos que por causa de ter que ser comercial. Então, há certos valores que foram impostos aí, que é aquela questão do negro americano de achar que sucesso é mostrar coisas materiais. A questão da emancipação, não é? Tudo tem um argumento, não é? Exato, que era uma questão também de emancipação. É aí onde eu quero chegar, que às vezes, mesmo no materialismo, no rap, tu no fundo vês que há algo maior. Há uma motivação maior. Há uma motivação maior, só que as pessoas vão mostrar aquilo que lhes ensinaram também. Claramente, Mas então o rap na verdade não perdeu, porque se tu vires, todos os artistas, mesmo em Moçambique, tantos do mainstream, underground, tudo o que eles fazem muda alguma coisa na sociedade, né? Há uma irreverência, há algo que tipo, quer mostrar que é possível, por exemplo, se calhar é possível viver de música, é possível lançar álbuns, é possível, então, esta irreverência e esta luta para uma mudança está lá, independentemente do conteúdo das músicas. Nós sabemos que no fundo as pessoas no fim só querem se expressar, né? Então, nesse sentido, eu acho que o rap continua ainda a fazer o seu trabalho de intervenção bem forte. Sim, mas tu não tens, por exemplo, uma leve sensação de que o movimento está mais musical que necessariamente ideológico? Não há dúvida, porque é isso que eu quero dizer. Não podes tirar isso de um contexto social em como é que estão as coisas. Tudo à volta, né? Se as coisas estão focadas a matéria é mais importante, é isso que vai ser promovido. Então a música vai perder a essência, a parte artística, a parte criativa. As pessoas fazem música porque querem bater, porque querem fama, não fazem pela arte. Então, o que nós temos é repetição, surge aí, já tem repetição de uma fórmula que alguém viu do outro. Então começa-se a perder, quer dizer, começa-se a perder o lado autenticidade, a autenticidade da coisa. Tanto que se um artista, nós podemos perguntar a qualquer pessoa que está aqui, quando um artista anuncia que vai lançar uma música, se cria algum interesse em alguém, se alguém pensa, deixa ela ouvir desta vez o que vem. Porque perdeu-se criatividade. Então as músicas a gente tem que ir atrás das pessoas e não as pessoas já não vão atrás das músicas. Porque tipo, já sei o que é. Então vende-se muita imagem, se eu tenho carro ou não, se eu tenho problemas, como é que eu estou com a minha mulher. Nós já não estamos a vender música, não estamos a vender polêmica. E temos que nos perguntar o que sociedade nós queremos construir. Se vamos nesse sentido, porque a cada minuto que nós vamos fazer uma coisa, estamos a criar uma tradição. Aquilo que estamos a fazer hoje, amanhã vai ser tradição. Estamos a influenciar consciências e tendências. Então, é isso que nós temos que perguntar, tranquilamente, também em paz, porque as pessoas são livres sempre de fazerem as suas escolhas, isso tem que ficar claro. E não se força a mudança nas pessoas, não se obriga as pessoas a fazer o que nós achamos que é certo. Simplesmente convida essa pessoa a refletir o que é ela própria, como é que ela vê a sua realidade, se é aquilo que ela quer, se ela se sente bem com aquilo, né? Porque se tu perguntas às pessoas, não me parece que as pessoas muitas delas estejam muito satisfeitas com a realidade em que elas vivem, né? Então, é nesse sentido que penso que o rap, a música de intervenção pessoal,
está aí, né? Com bastante força. Ok, e nos devolve isto, de certo modo, a ideia de pararmos e pensar Exato. profundamente nos nossos próprios valores. Mas disseste uma coisa muito interessante, que eu acho que é relevante, é que de repente nos tornamos numa sociedade que individualmente somos mais produto do que necessariamente seres humanos, essencialmente. As pessoas estão preocupadas no melhor ângulo da foto, Claro. nos filtros que E vão nota-se passar, o desespero e em o que desespero estamos, para mostrar realmente nos que as pessoas 15 são minutos. felizes. Exato, sim. Sim, quando tu vives, e não estamos a nos excluir disso, né? Porque Yeah. nós também estamos na luta, não somos perfeitos. Estamos na selva tentando nos tornar melhores pessoas. Yeah. Não somos hipócritas de querer nos excluir, mas pelo menos começamos a ganhar consciência de que, mas será que é isto que eu quero? Claramente. Aquilo que eu vejo, é aquilo que eu vejo os outros a fazer, será que é aquilo que eu também quero ser? O Só que ver- realmente importa. O que, não é? realmente importa, sim, se eu quero mostrar o quê? Por que eu estou preocupado com como você é visto, com a fotografia? Então, fica tão aparência que perde-se a essência, né? Então, e as pessoas não notam, mas vivemos numa velocidade, numa aceleração que me parece que estamos um pouco desesperados. E não paramos, se nós pararmos para pensar e refletir, vamos ver que pá, não precisamos dessas coisas todas, estamos bem, né? Mas também é preciso perceber o contexto, conforme muito bem dizes, Yeah. E o artista é resultado disso, do que vive Exato. na sua época Exato. e faz essa fotografia do que acontece na sua época, mas também nos desperta, não é? Nos mostra os sinais do tempo. Yeah. Ouvi uma frase muito interessante num desses podcasts que são vários e muito interessantes que andam por aqui. Uma frase muito interessante que dizia qualquer coisa como esta: se calhar o melhor caminho para a arte do ponto de vista de indústria, a responsabilidade para que esse caminho se encontre está sobretudo num consumidor consciente. O que tens a dizer sobre isto? Isso é interessante. Porque o artista cria, porque nós, essa frase é muito interessante, porque aí temos que pensar em todos. Temos o consumidor, temos o criador e temos a condição social em que todos estes estão, né? Não podemos, essa tem que ser analisada sempre, em que condição social nós estamos, sob que influência nós estamos. Então, eu sempre digo, nós vivemos num mundo que é capitalista. As coisas estão focadas para necessidades Dinheiro. materiais, dinheiro. Então, te apertam também que se tu não produzes, tu morres de fome. Então, as pessoas têm que se mexer. Então, os artistas se movem nesse sentido também. A maioria movem-se não muito para o que é. Movem-se de acordo com o seu ego, quais são os seus objetivos particulares. Então, o que vai acontecer? Tu vais criar um produto de acordo com a sociedade em que estás, ou de acordo com que é conveniente para aquilo que é o teu objetivo. Ok, o target parece que aí fica muito confuso. Fica muito confuso por causa dos teus objetivos que são muito particulares. Então, se tu não tens objetivos claros, quer dizer, o target até fica claro. Então, o que vai definir o target é como o produto vai ser empacotado. Sim. Por causa do objetivo, porque a questão é o objetivo. O objetivo é que define como o produto vai ser empacotado. Sim. Então, tu tens duas vezes. Ou tu também fazes um trabalho que vais educando o ouvinte, ou tu despachas e pões aquilo que queres no momento. Então, nisso tudo, aí há várias formas de estar, de vários artistas. Então, isso é para dizer que eu concordo que à medida em que nós tivemos uma boa educação, na medida que se investir na educação, na medida que as pessoas começarem a ver a importância de adquirir conhecimento, de ler, nós temos que tirar da cabeça que leitura é algo de intelectuais. Essa é uma ideia que se tem, de que quem lê é uma pessoa... Elitizou-se muito. Elitizou. A leitura, ele tem que se ler, porque tens que saber, porque tens que sobreviver. É tipo É fazer uma desporto, exatamente. whatever, correr. Sim, porque nós temos que ter mais conhecimento. Se nós queremos crescer como sociedade, nós temos que adquirir conhecimento. E no mundo há conhecimento de pessoas que já têm mais experiência em outros assuntos. Por que nós também não vamos investigar? Os six-packs nunca vão mudar o mundo. Exatamente. Pelo menos numa medida maior, né? Essa piada. Mas concordo que na medida em que nós formos educando o consumidor e o consumidor for mais consciente, isso implica o consumidor pressionar o artista. Claro, E vice-versa. Yeah, Porque o artista tem que se desafiar
a trazer, porque qual é a cena da arte? A arte é criativa, é criar. Criar significa tu, a partir do que tens, criar algo novo, algo que nunca foi feito antes, porque e arte é algo que não é estético, só como se faz parecer. Sim, A arte é algo para tu contribuir para o desenvolvimento da sociedade. É como se tu estivesse a trazer soluções para as necessidades das pessoas. Estás a ver? Então, quanto mais o artista mais criativo for, melhor para a sociedade. Claro. Então, agora, nós já confundimos criatividade com, às vezes, com som, uma melodia fácil. E com as fórmulas, né? Porque, Exatamente, exato. Então, precisa encontrar uma fórmula. daí é que, mas eu costumo dizer que o consumidor moçambicano, pelo menos, se tu queres ter uma carreira, isso, para mim, um bom exemplo é o Goruan. Tu, quando vais ouvir as músicas, as letras, você vê que para esses caras estavam mandando à frente do tempo, a manding time. Porque o que eles estão a cantar, que eles cantaram em 85, até hoje ainda faz sentido. E hoje jovens não conseguem escrever assim. Não conseguem ter aquele pen game de Mother Roberto todo. Estás a ver? Então, parece que retrocedemos. Estás a ver? Mais uma perspectiva mais profunda do que é criar. E pelas músicas deles até hoje, bro. Até hoje, se o Goruan diz que vou dar um show, nós vamos curtir aquela cena esgotada. E cantar do primeiro ao último som. A qualidade musical, a qualidade performativa. A performativa, estás a ver? Performance, letra, som, criatividade, composição, tudo perfeito. Nós hoje em dia não temos isto. Então, é isto que nós temos que... Então, tu vês que aquele estilo de música, o tipo de pessoas que ouvem, são pessoas que também têm um pouco de, vamos dizer, têm uma consciência crítica. Estás a ver? Então, se tu queres ter uma consciência crítica nos 20, tu tens que investir na educação. Não tem como. E nós, artistas, também temos que educar, nós temos sempre... O que estamos a cantar? O quê? Ok, eu estou a cantar sobre amor. Ou, por exemplo, eu quero dizer à minha namorada que eu lhe amo. Pode ser o título de uma música. Mas tu vais dizer, como todos já disseram, tens que dizer de uma forma interessante, curiosa e que desperte interesse sobre amor, sobre a importância de amar. Então, as pessoas quando vão escrever, eu acho que têm que ter essa consciência de que impacto eu quero criar, ou é só para bater. Se for para bater é fácil. Exato. E uma frase nisso que sempre me ocorre quando é escrita, sobretudo, escrita é um exercício extremamente pesado e extremamente exigente. Não? Há uma célebre frase que eu sempre cito, que é a seguinte: tens que escrever ao nível ou ao ponto de fazer as folhas levantarem o vento e não o vento levantar as folhas. Exato. Acho que é este o peso e a carga da lírica, não é? Nesta coisa de não ser igual. Exato. Depois, o que eu mais gosto na escrita é a relação com as palavras. Tipo, a minha relação, porque eu gosto muito de palavras. Palavras para mim são coisas fantásticas, porque elas... tu tens que resumir ideias numa palavra. Então, quanto mais palavras interessantes, ou quanto mais o teu vocabulário for maior, é mais fácil tu pintares um quadro para que as pessoas percebam o que tu queres dizer. E parece que tens que ler, tens que ser... Sim, então, tens que ler, mas basicamente tens que ser uma pessoa curiosa. Quando aparece uma palavra nova, sempre perguntar o que significa. O que significa? Isso crianças fazem muito bem. E nós perdemos isso porque nós assumimos que já sabemos tudo. Quando vemos uma palavra, até nem nos interessamos. Não, qual é o significado? Porque isso obriga-te a pensar, estás a ver? Então, obriga-te sempre a descobrir coisas novas. Então, esta relação, se tu tens uma boa relação com palavras, naturalmente vais querer saber mais, vais querer ler mais e vais querer transmitir também conhecimento. Né? Okay. E, claro, falávamos de uma questão importante, o target, que a tua música muitas vezes define, né? A tua música é que define, às vezes, não é o artista que escolhe integrar-se num certo segmento, mas a sua música é que vai lá. Que define, exato. Mas também isto para muitos, até para mim, gera alguma confusão, porque há músicos tão grandes do ponto de vista artístico e da relevância que poderiam ter de forma geral, sem necessariamente nos cingirmos aquele segmento que acabaram por encontrar, mas fica-se muito naquela bolha por causa das certezas, muitas vezes. Das certezas em termos de oportunidades, em termos das próprias condições para criar e montar, estruturar o próprio produto, porque já se tem parcerias muito bem definidas, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de colaborações e claramente daquele target, daquele público e das casas, dos festivais, etc.
que muitas vezes estes festivais também, festivais, concertos, espaços de música nos podem conduzir a um segmento muito específico. O que pensa sobre isto? Sobre essas bolhas que são criadas e que muitas vezes podem constituir uma barreira para que um artista de facto possa progredir e atingir um público maior. Sim, deixa-me ver se percebi a pergunta. Tu queres saber A questão dos targets de forma muito fechada, não é? A questão das bolhas que nós criamos em função dos segmentos. Sim, na verdade, é isso que acaba bloqueando a criatividade e o crescimento da própria indústria. Porque nós assumimos que as coisas têm que ser de uma forma, mas se é essa mesma forma que nós estamos a usar, estes padrões que tem que ser assim, não estão-nos a dar nada. Então vamos lá seguir com coisas alternativas. Porque a mudança não vem com o que se diz que tem que ser feito. Vem com algo que está a quebrar o que se diz que tem que ser feito. Estás a ver? Se tu reparares, todos os grandes artistas na história estavam a fazer algo alternativo, estavam a fazer algo fora do comum, daquilo que é o ordinário, né? Então, a sair da caixa, né? Sim, então tem que se sempre estar nessa de, ok, se disse que sucesso é isto, então eu vou fazer de outra maneira. Ou nos se limitam, por exemplo, nós temos muitos limites mentais, de que, por exemplo, frases tão que eu já nem faz sentido se der hoje. É possível, perguntas tipo, é possível viver de música? Estás a ver? É muito Se básico. ainda estamos a perguntar isso, quer dizer, o que é que tu achas? Não, e reduz muito, não é? Exatamente. Isso para mim é uma coisa que perguntar, que é preciso, se é possível viver como advogado, não? Of course, vai depender do trabalho que você... Vives de jornalismo. Vives de jornalismo. Como é que então? Quer dizer, claro que vai depender de como tu vais exercer a tua profissão. Bom, se tu fizeres bem o que tu fazes, vais conseguir sobreviver, não há dúvidas. Okay. Então, não é, seja para música, seja para artes plásticas. Artes plásticas. É uma pergunta muito chata. Não, essa é uma pergunta que não faz sentido se fazer. O problema é que as pessoas fazem perguntas de acordo com os seus medos, né? Então... Sim, e do que aprenderam sobre uma determinada coisa. Sim, então elas também temos que lhe explicar que não, antes de mais aprenda a perguntar. Mas tu sabes, isso é bíblico, muitas vezes estarás certo, mas sozinho, né? A maioria pode pensar isso e ter a certeza que é o correto, esses preconceitos. Mas repara que o mundo, as mudanças no universo, no mundo e nas leis, tudo que nós estamos a beneficiar hoje, foram de pessoas que contrariaram o que estava estabelecido. Nós passamos a usar telefones, vamos a usar uma tecnologia que alguém quebrou uma barreira, uma teoria, ou inventou uma teoria da relatividade, whatever it is. Então isso é para explicar que tem que se dar sempre espaço a malucos, se tu queres mudar uma sociedade. Porque se ficarmos todos no como está, havemos de ficar sempre a reclamar, né? Projetar o fracasso, né? O fracasso no sentido de que há pessoas que não estão dentro daquele padrão muito comum. Exato. E que nós hoje estamos a beneficiar de pessoas que estiveram fora do padrão. Né? Exatamente. Galileu, na história muita. O próprio Jesus, o cristianismo só ficou popular 200 anos depois de Jesus, 200 ou 300, não me lembro, 300 anos depois de Cristo morrer. Então, estás a ver que o impacto daquilo que ele fez foi muito depois. Mas ali, se calhar, por exemplo, se calhar Jesus é um dos dois, mas nós não estamos a ver, estás a ver? Estamos a dizer, esse aqui é maluco, só pode ser maluco. Então, também disseram que ele era maluco, mas prevaleceu até o cristianismo, estás a ver? Então, isso é para dizer que temos que ver, mas não podemos marginalizar a crença. Jamais. E até porque é relativo dizer que o indivíduo é louco ou não. Até que se prova o contrário. E Cloro, é também interessante fazer-te uma pergunta que se calhar tem muito mais a ver com o trabalho que a gente faz como comunicação social. Há muitas críticas que se colocam à comunicação social, sobretudo quando pensamos o lugar de conteúdos de arte dos artistas, como são abordados e poderiam ser melhor abordados os artistas. Gostas de dar entrevistas? O que é que mais te incomoda quando das entrevistas? O que mais me incomoda é que é a produção. Eu acho que não se prepara. Por exemplo, este trabalho todo, eu estava também a descrever ali os shows. Estamos a ler a mesma coisa, mas da forma que estás a descrever, eu não estou a ver nada escrito. Então, quer dizer que houve um trabalho de conhecimento, da artes. Por exemplo, estás a falar comigo, mas tu conheces minha música, sabes em que contexto. Então,
São poucas pessoas que fazem isso. Eu, pelo menos, a experiência que eu tenho é que entrevistas, eu vou falar como se estivesse no bar, para não andar a dar muitas voltas. Entrevistas as entrevistas mais interessantes que eu faço para mim, que me agradam, é com Daigo, porque ele conhece a cultura, ele conhece os artistas. É contigo e é com o Little Brother H. Yeah. Porque são pessoas que conhecem, investigam antes. Estás a ver? Então, isso para mim está claro. Eu já tenho isso por default, que é para Bambo, Leonel Daigo, são pessoas que eu já sei que vão fazer trabalho de casa. Então, a maioria dos jornalistas não fazem trabalho de casa. Vem para vir me perguntar quando é que começaste a cantar? Como é que vai a tua carreira? Estás a ver essa cena? Então, os comunicadores têm que perceber que eles têm que ler, eles têm que investigar, eles têm que pensar quem está em casa precisa de ouvir algo que não sabe. Tu não vais me chamar para uma entrevista para me perguntar coisas que as pessoas que estão em casa sabem. Então, qual é o interesse? Então, não estamos a fazer nenhum serviço público, não estamos a ensinar nada, não estamos a provocar o artista a tornar a arte dele interessante. Então, a minha crítica vai para aí. Os comunicadores têm que investigar, basicamente, têm que ler, a entrevista tem que ser interessante. Só que tens que ter conhecimento tens que ler, pá. Leitura é uma coisa que tem que se fazer, é inevitável. Então, é por isso que as entrevistas ficam banais, focam-se viram-te a beber num bar, não sei o que tens a dizer sobre isso. Então, banalizou-se tanto a arte, que hoje em dia, para vender, tem que se trazer polêmica. Mas nós estamos aqui numa conversa agradável, já estamos há bastante tempo, me parece que a conversa está boa, pelo menos na minha perspectiva. Para mim também. Sim, não quero também dizer que eu sou um artista. Não é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que tu és o melhor e que eu sou o melhor, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dar a minha perspectiva do que é importante realmente para os comunicadores. Eles têm que investigar, têm que ler. Eu vou entrevistar o Deno G, eu fazer research, lançar-lhe uma pergunta, se calhar que ele não estava à espera sobre ele mesmo. Estás a ver? Ele próprio sentir-se que, foste investigar isto. É isto que para mim falta. Então, hoje em dia nós vemos que os comunicadores só chamam para fechar aquele espaço ali, estás a ver? Tipo, claro, não queres ir para o meu programa, mas vê cá, esse gajo aqui, na verdade nem está preocupado comigo. Ele só quer fechar, porque eu sou claro, então, people, quer ver. Mas acabamos banalizando os conteúdos, não tem interesse nenhum. Quantas pessoas ficam em casa ligam a assistir, ou ouvir rádio, ou ouvir, porque não estás a dizer nada de interessante. Claro, obrigado pela tua presença. Foi muito bom conversar contigo e parabéns pelos 5 anos de Xugum. Não, sabes como é da vida, já sempre falamos em off, para mim é sempre um prazer conversar contigo. Pois. E amanhã vai ser o dia, não é? Amanhã vai ser o dia. Esperamos que. Aliás, esperamos não, já está gravado. É só as pessoas sentarem no sofá ou pegar uns telemóveis. Eu aconselho as pessoas ia dar um conselho que é: tentem ouvir com um som, digamos que, ou com headphones, para sentirem a música, né? Ou com headphones ou com uma coluna, aquelas mais amplificar, né? Amplificar o som, não ouvir do telefone ou do televisor só. Sim. Se for possível, as pessoas, quem tiver essas condições para ouvir, para sentir o ambiente todo, sentir aquela energia, porque música é som. Espetáculo é som e luz, né? Se tu tens bom som, já tens 70% do caminho andado. Curtes melhor o show. Melhor. Se tens mais 30% de boa luz, iluminação, perfeito. Então, eu acho que nós garantimos essas duas coisas, só para estar confirmar. Eu já vi uma parte de que será este e garanto também ao público que vai ser um momento incrível. Um abraço, Cloro. Muito obrigado. Um abraço. Fica aqui a conversa profunda com Cloro. Amanhã não percam 19h30 no Franco, Facebook e YouTube desta instituição no âmbito do Festival Gala Gala MIP, Música de Intervenção Pessoal, ano 5, Cloro e os Suspeitos de Costume.